pastores, aos jovens que congregam aqui, que estão assistindo, e aqueles que também não congregam. Que Deus os abençoe. Queria dar início a este culto com o salmo de número 51, verso 15 ao 17. Se quiser abrir a Bíblia aí em sua casa, dá um tempinho aqui. Salmo número 51, verso 15, fala assim: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu os te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis ao Senhor são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Bom, eu acho muito interessante este salmo aqui, escrito por Davi. Ele foi escrito um pouco depois dele ter uma conversa com o profeta Natan, onde ele teve seu pecado revelado. Então, após este momento, o seu coração se encheu de arrependimento e ele acabou escrevendo esse salmo. Aqui na minha Bíblia, a descrição dele é confissão e arrependimento. Por que eu acho interessante falar de arrependimento no início deste culto? O arrependimento é um termo que na Bíblia ele aparece como metanoia, que era um termo utilizado pelos militares quando uma tropa estava seguindo por um caminho. Então tinha algo ali à sua frente que os impedia eles de seguir. Então eles usavam esse termo metanoia e eles sabiam que eles tinham que dar meia volta. Então eles estavam seguindo um caminho, a partir do momento que eles falavam metanoia, eles paravam e tomavam o caminho totalmente contrário. E conosco é assim. Pois antes, enquanto estávamos no mundo, nós adorávamos muitas coisas. Nós adorávamos ao mundo, nós tínhamos ídolos, seja dinheiro, seja bens materiais, sejam pessoas. E a partir do momento que você diz arrependido, a partir do momento que Jesus entrou em nossas vidas, nos salvou, gerou arrependimento em nossos corações, é impossível você apenas parar de adorar essas coisas. Mas você tem que tomar o caminho totalmente contrário e começar a adorar a Deus. Como diz em Efésios 4:28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, para que tenha como acudir ao necessitado. Então você pode ver ali que não basta apenas parar de roubar. Pare de roubar sim, mas faça totalmente ao contrário. Antes você tomava dinheiro de uma pessoa, agora trabalhe para que você possa abençoar. Se antes fazia alguma coisa errada, não pare apenas de fazer isso errado, mas faça totalmente o contrário. Se antes você mentia, não pare apenas de mentir, mas agora pregue com todas as suas forças a verdade. E assim funciona conosco. Antes nós entregávamos nossos corpos, antes nós servíamos ao mundo e fazíamos diversas coisas. Então agora que você se arrependeu, não basta parar de fazer essas coisas, mas tem que tomar o caminho totalmente contrário e adorar a Deus. E é por isso que nós estamos neste momento aqui de culto, de louvor e adoração, para fazer ao contrário do que nós fazíamos antes, metanoia, tomar o caminho contrário do que estávamos seguindo. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer por este momento de culto, Senhor. Nós queremos te engrandecer, ó Deus, porque o Senhor é bom, ó Deus, porque o Senhor entrou com salvação em nossas vidas, ó Pai. E Tu gerastes arrependimento em nossos corações, ó Deus. Que nós tenhamos entendimento, ó Pai, que não basta apenas pararmos de fazer o que é errado, Pai, mas devemos tomar o caminho totalmente contrário, ó Deus. Pai, devemos engrandecer o Seu nome, ó Deus, com mais intensidade ainda, ó Pai, do que o que fazíamos quando estávamos no mundo, Senhor Deus. Pai, este culto é para o Senhor, ó Deus. Nós queremos louvar e engrandecer o Seu nome, ó Deus, porque Tu mereces, ó Deus, porque Tu és Criador, ó Deus. Tu és digno de toda honra e toda glória, Pai. Dirige este momento, Senhor Jesus. Recebe os nossos louvores, ó Pai, como um incenso suave, Pai, em Suas narinas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, fica conosco, Pai. Fica em cada casa, Pai, cada pessoa que está assistindo, ó Senhor, que o Senhor possa estar abençoando esses corações, ó Deus. Que o Senhor possa estar ouvindo, Pai, os Seus clamores, ó Pai, os Seus louvores, ó Deus. Que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um, ó Deus. Pai, que nessa noite haja transformação, ó Pai, que pessoas possam ser abençoadas, ó Pai, restauradas, Pai, transformadas, ó Pai. Todo quanto aquele, ó Pai, que receber essa palavra, Deus, todo quanto aquele que, Pai, estiver acompanhando este culto, ó Pai, possa sair daqui, possa sair um pouco mais
crente no Senhor, ó Pai, um pouco mais próximo, um pouco mais conhecimento da sua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, fica conosco, Pai, recebe o nosso louvor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluia. Este culto é para o Senhor. Uma das frases que o Antônio disse enquanto ele orava foi essa: este culto é para o Senhor. E eu quero te convidar, você que está aí na sua casa neste momento, a juntamente conosco cultuar ao Senhor. Que você não somente aí na tela do seu celular, do computador, assista a este momento, mas que você cultue ao Senhor. Que o único que esteja assistindo e contemplando este momento seja o Senhor, aquele adorado. E eu quero te convidar, aí onde você está neste momento, a fechar os seus olhos, a se desligar daquilo que está aí ao seu redor, à sua volta. Que você possa conectar o seu coração com o do Senhor. E aí onde você está, criar uma atmosfera de adoração. Nós vamos cantar uma canção que é uma oração que o nosso Senhor deixou na sua palavra. Ela diz: Pai nosso, no céu, santo é o teu nome. Deixa o céu descer, ó Pai, aqui neste lugar. Deixa o céu descer, ó Pai, na casa de cada um que está neste momento cultuando ao Senhor, através deste culto que está sendo transmitido, ó Pai. Tenha liberdade no nosso meio, Espírito Santo. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer. Cante, Pai Nosso. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer.
Deixa o céu descer. Peça isso ao Senhor, que Ele deixe o céu descer aí onde você está neste momento. Que as janelas dos céus venham se abrir e a unção do Senhor seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer, Senhor. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Oh, toda glória seja dada ao Senhor. Toda glória seja dada ao Senhor. Oh, Senhor, tu és tão lindo. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Declare Yeshua. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu
rasga os céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Nós entregamos todo louvor, ó Pai, toda adoração, todos esses cânticos que foram cantados aqui ao Senhor, ó Pai. Como foi orado no início, o nosso desejo é que chegue ao Teu trono como aroma suave, ó Pai. Seja agradável, Senhor, ao Teu coração, o louvor e a adoração da Tua igreja, ó Pai. Da Tua igreja que está aqui, da Tua igreja que está nos seus lares. Nós te agradecemos por essa oportunidade de cultuar ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero já chamar aqui o Felipe, que estará trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. E o nosso desejo é que o Senhor use a vida dele como boca do Senhor para falar aos nossos corações nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Muito feliz, contente, um pouco nervoso, isso é bastante usual. Uma grande responsabilidade agora de ministrar um pouco o que o Senhor tem falado ao meu coração. Confesso aos irmãos aqui que foi uma briga, não sabia o que ministrar. Mas Deus, Ele não desampara a gente, não fica sem falar com o nosso coração e Ele sempre nos concede aquilo que nós precisamos e aquilo que necessitamos transmitir, né, aos nossos amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, a vocês, amados, que nos acompanham através das mídias sociais, aos meus amados irmãos que estão hoje aqui comigo, né, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja com todos vocês. Amém. Irmãos, o texto o qual o Senhor me deu como texto-chave, os irmãos que estão com a Bíblia impressa, seja ela impressa ou digitalizada, né? Abra comigo lá na Epístola de Hebreus. Eu ia falar a Epístola do Apóstolo Paulo, mas o autor dela é desconhecido. Sabemos que é o Espírito Santo que escreveu ela. Epístola do Apóstolo... Ai, meu Deus, quase que eu falei Paulo de novo. Epístola de Hebreus, capítulo 11, no versículo 38. Dá um tempinho para você procurar. Hebreus 11, versículo 38. Amém? Os irmãos aqui acharam? Vamos ler, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Parafraseando com esse texto, gostaria de abrir no livro de 1 Samuel, no capítulo 22. 1 Samuel, no capítulo 22. Vamos ler o versículo 1 e o 2. Amém? Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe dele. E eram com ele uns 400 homens. Amém? Curve sua cabeça aí na sua casa, meus irmãos aqui na congregação. Vamos ter um breve momento de oração. Glória a Deus. Senhor Deus soberano, te agradeço, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, de hoje, Senhor, estarmos uma vez mais, ó Deus, com o Senhor.
Deus, para isso, ó Pai, o Senhor nos chamou. Para isso, ó Deus, o Senhor assoprou o seu Espírito em nós, ó Pai. Para que estejamos, ó Deus, unânimes, ó Pai, para cultuar o Teu nome. Para que sejamos, ó Deus, um, como Senhor, ó Pai. Sendo três, é um. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, ó Deus, pelo dom da vida. Muito obrigado, ó Pai, por suprir as nossas necessidades, ó Pai, no tempo presente. Muito obrigado, ó Pai, pelos amigos, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pelos sorrisos, por tudo que é de bom, ó Pai, que o Senhor nos proporciona. Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, ó Pai, que se move em nós, possa se mover hoje, Senhor, nos corações de cada um, ó Pai, que invoca Teu nome. Em cada um, ó Pai, seja aqui na Igreja Metodista, Senhor, seja, ó Pai, em qualquer canto, Senhor, em qualquer lugar, ó Pai, da face da terra. Que o Senhor fale, Senhor, e o Senhor renove a fé, renove o ânimo, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa esse momento, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, seja pregada, ó Pai, com verdade, Senhor, seja pregada, ó Pai, com humildade, Senhor, com mansidão, ó Pai, e com a sabedoria que vem do Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, ó Deus, pela Tua presença, ó Pai. Te agradeço pela Tua palavra, te agradeço, ó Deus, por tudo, ó Pai, que o Senhor ainda tem preparado, Senhor, para nos dar nesta noite e pelo tempo ainda que o Senhor nos dará nessa terra, ó Pai. Glória a Teu nome. Amém. Irmãos amados, sempre quando eu pego esse livro, a Bíblia Sagrada, para mim é uma grande aventura ler e folhear esse livro. Porque simplesmente o Deus Todo-Poderoso se relacionando com o homem de várias maneiras, falando com toda a humanidade, falando com cada um dentro da sua particularidade, renovando a fé, fazendo coisas maravilhosas, extraordinárias, proezas. E esse livro, a Bíblia Sagrada, como muitos dizem por aí, é uma grande verdade, que ela fechada é só mais um, mas ela aberta é a boca de Deus falando ao nosso coração. E é bem na verdade também que muitos tentaram apagar essa mensagem que foi escrita pelo próprio Deus. Muitos tentaram vilipendiar o que está escrito aqui. Mas o Senhor é fiel à sua palavra, é fiel ao que Ele nos legou, é fiel àquilo que Ele escreveu e nos deu. E de modo algum a palavra de Deus pode ser apagada. De modo algum ela pode, como qualquer outro costume, como qualquer outra sabedoria humana, se amolda aos tempos presentes. Ela não precisa de atualização, ela não precisa de nenhum tipo de edição, nada disso. Porque a palavra de Deus, ela é santa, ela é inerrante, ela é perfeita, vindo do próprio Deus. Ela é atemporal. Como ela foi escrita no passado, no presente ela se faz tão importante, tão necessária para a nossa vida. E no futuro, as promessas que nelas estão contidas irão se cumprir. Em nome de Jesus, nós venhamos sempre se ater, acima de tudo, ao que o Senhor nos legou nesse livro, a palavra de Deus. Nela a gente encontra o porquê de todas as coisas que muitos por aí divergem, muitos por aí discutem. O Senhor nos tem dado todas as respostas que nós procuramos. Nela e na comunhão com o Espírito Santo, nós somos plenos. Amém? E um livro, a palavra de Deus, sendo ela atemporal, ela produz em nossos espíritos algo que é transcendental. O que é transcendental? É algo que se reflete para a eternidade. E esse algo que ela produz em nossos espíritos é chamado de fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E na epístola em apresto, que a gente leu hoje, no capítulo 11, é todo um acervo de grandes homens e grandes mulheres que, de certa forma, pela fé, não pelas obras, nem por qualquer outra atribuição humana, conseguiram, de certa forma, tocar o coração de Deus. Pela fé, hoje estamos aqui, pela fé, hoje nos reunimos, pela fé, hoje você me ouve nesta noite. E pela fé, com o próprio Senhor Jesus, eu poderia, sem dúvida alguma, dizer ao monte, o Pico do Marumbi, para que ele se arranque e se precipite lá no Oceano Índico, porque a fé, ela não é nenhum tipo de atributo intelectual, nada que seja humano, mas é algo que o Senhor promove em cada coração, é uma resposta da gente à palavra de Deus. E como foi lido no capítulo 11, versículo 38, vamos fragmentá-lo para que Deus fale com mais
mais clareza ao nosso coração. Eu fechei aqui, mas fechei de nervosismo só, não era para fechar. Sempre que eu estou aqui é como se fosse a primeira vez, né? Deixa eu abrir aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 38. Nesse pequeno versículo fala de homens que eles não tiveram morada fixa, andaram errantes pelo mundo, pelos desertos, pelos montes, pelas covas e cavernas da terra. Homens dos quais Deus se agradou, não pela aparência, não por qualquer atributo físico, nada disso. Mas Ele viu em seus corações algo que Ele também está procurando hoje, nesse momento tão conturbado de pandemia. Independente da sua criação, independente se você algum dia se sentiu amado ou não, independente da sua família, independente de qualquer coisa, qualquer sofrimento que você possa ter passado, a fé num único Deus que supre todas as coisas, que exalta e que humilha, que cura, que sara, mas também provoca quando é necessidade, quebra em um vaso e faz dele um vaso de honra. A fé nesse Deus que é justiça, que Ele é amor. Só isso e para isso nós podemos viver e ter satisfação verdadeira. Voltando aqui sobre esses homens, o que o Espírito Santo falou ao meu coração e eu quero transmitir a vocês é divagar um pouco sobre o que foram esses homens, a compreensão que a gente tem deles e como, de certa forma, nos espelharmos neles para que Deus venha, como Ele fez no passado, fazer no presente, levantar um grande exército em favor dele, para que a palavra dele seja pregada, para que esse mundo seja sacudido pelo poder do Espírito Santo. E lendo a Bíblia Sagrada, estudando ela, talvez sendo um bom estudante ou não, eu descobri que esses homens, eles de nada são super-humanos, de nada eles são maiores ou melhores do que a gente. Lendo a palavra de Deus, eu encontrei homens de carne e osso, homens que têm sangue em suas veias, homens como eu, homens como qualquer um que possa estar ouvindo essa mensagem. No princípio eu achava que esses homens tinham um quê a mais, que eles conquistaram o favor de Deus porque eles eram mais santos, porque eles faziam proezas, coisas que ninguém poderia fazer, que eram super-heróis. Sem dúvida eles eram heróis, mas de super nada tinham. E nesse capítulo 11, vamos nos ater à figura de um homem chamado Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que desde muito jovem, ele demonstrou uma aptidão, uma fé para com Deus, e isso tocou o coração dele. E desde muito jovem o Senhor deu uma palavra, uma promessa para ele, e que nós, lendo a palavra de Deus que Ele nos legou, nós sabemos que essa promessa chegou à conclusão. Mas no meio do caminho sempre há aqueles percalços que de modo algum ser humano pode se ausentar dele. Mas esses pecados, esses percalços, eles só contribuem para a glória de Deus, só contribuem para que seja manifesto o poder de Deus, para que seja manifesto o crescimento e amadurecimento. Quando nós lemos 1 Samuel, no capítulo 1, nós encontramos um Davi, muito jovem, um adolescente. Alguns dizem que ele tinha 16 anos. Um homem que tinha um jeitinho bem singular, um jeitinho só dele, que ele tinha um vocabulário, um modo de falar muito simpático, ele era bastante gentil, ele conquistava as pessoas. Mas a gente vê também um Davi um pouco retraído, um pouco sem vontade pouco ousado, essa é a palavra. Aí o profeta Samuel vai até ele, unge a vida dele, sendo ele a pessoa mais improvável da casa dele. Quando o profeta Samuel chega e fala: Deus escolheu um homem da tua casa para reinar sobre Israel. E Jessé fez passar todos os filhos dele. E Deus não se agradou dele, porque Deus enxerga o coração, como o próprio profeta diz. Esse homem bastante improvável, sendo o último a ser
visto pelo profeta Samuel, foi eleito por Deus como o rei, como cabeça do povo de Israel. Posteriormente, Deus, ele faz com que ele empreende em várias guerras, dá muitas vitórias, e Deus sempre era com ele. Ele sempre, apesar de muitas vezes ser criticado por gente da própria família, ele enfrentou tudo isso com muita nobreza, com muita sabedoria, com muita mansidão, com muita simplicidade. Nele nós aprendemos que quando Deus ele entrega nas nossas mãos um inimigo, nele nós aprendemos que esse inimigo, a gente deve agir com amor a ele, deve agir com a mais perfeita mansidão. Davi, a certo momento da vida dele, ele cometeu um pecado que muitos conhecem, muitos sabem, né? Ele foi adúltero, ele foi homicida. Mas posterior a isso, nas vozes dos profetas, nos livros que sucederam, Deus nunca deixou de dizer que ele era homem segundo o coração de Deus. Isso me faz enxergar, meus caros irmãos, que o Evangelho não é para ser humanos perfeitos. O Evangelho não é para gente perfeita, cheia de todas as atribuições. O Evangelho é para gente que tem um coração totalmente rendido a Deus. O Evangelho é para gente que, embora pecando, embora cometendo coisas que vão de contrário à palavra de Deus, aquilo que Deus quer, indo contrário à vontade dEle, sempre há um quebrantamento após isso. Que a gente venha sempre a olhar para esse livro não esperando encontrar homens super, mas sim heróis nos quais a gente pode ser algum dia. Mais um homem que eu queria me ater a mensagem de hoje é Abraão. E talvez você nunca tenha prestado atenção no texto que eu citarei, mas que realmente se encontra no livro de Gênesis, se encontra na palavra de Deus. No livro de Hebreus, o autor diz que Abraão era chamado amigo de Deus e pai da fé. Se você notar uma coisa, no livro de Gênesis, quando Deus visitou pela primeira vez Abraão e prometeu-lhe um filho, Abraão estava curvado com o seu rosto em terra, e ao invés dele, pela fé, ele era tão cheio de fé, dizer um amém, crer absolutamente já de primeiro momento, a Bíblia vai dizer que ele riu do que Deus falou, que ele não creu e que ele iria deixar tudo o que ele tinha para um dos seus mordomos, um dos seus servos, o servo que ele tinha mais apreço. Naquele momento, Abraão, ele não tinha fé verdadeira para crer que Deus iria suscitar descendência a ele. De igual modo, um outro personagem aqui, que eu vou citar, vamos ver se eu vou... Meu Deus, tomara que eu tenha um branco aqui. Moisés libertou o povo de Israel do Egito. Deus fez grandes coisas pela mão dele. Deus deu a lei a ele. Deus deu sabedoria para escrever livros que compõem esse livro. Deus fez grandes coisas pela mão de Moisés. E hoje nós temos a história de Moisés como um grande profeta, como um grande homem usado por Deus. E no livro de Números vai haver um versículo que vai denotar a personalidade de Moisés. Como Moisés procedia na horizontal entre os homens. Isso refletia como ele procedia com Deus. Tanta intimidade que ele falava com Deus face a face. E no livro de Números vai dizer que Moisés era um homem manso. Mais manso do que todos os homens de toda a terra. Mas lá no livro de Êxodo, Deus nos mostra através de um versículo, não me lembro o capítulo, em que Moisés ele foi contender com um egípcio que estava maltratando um judeu. E esse homem, que era tão manso, mata aquele egípcio com as próprias mãos.
meu Deus, Felipe está falando coisas aqui que eu... O que eu quero dizer, irmãos, é que Deus, Ele é onisciente. Por mais que hoje você esteja se sentindo tão pecador, tão frágil, tão fraco na fé, saiba que Deus, Ele enxerga lá na frente. Por isso que hoje Ele investe na tua vida. Esse homem que era tão fraco no seu temperamento, que foi capaz de matar um homem, esconder ele na areia, e lá na epístola de Judas, né, fala que o diabo batalhou com Miguel para o corpo dele, e alguns escritos, né, alguns escritos judaicos vai dizer que o diabo argumentou com o anjo, com Miguel, sobre esse pecado que ele tinha cometido, que ele não era digno de ser sepultado porque ele sepultou um homem na areia, ele matou um homem. O diabo, ele sempre vai enxergar o teu passado, porque o diabo, ele não é onisciente, mas Deus é onisciente. Hoje ele investe na tua vida, assim como ele investiu na vida de Moisés. Moisés, posterior a isso, ele se tornou um homem tão manso, no qual o próprio Deus disse: esse homem é o mais manso de todos na face da terra. Com Abraão a mesma coisa. Ele disse, a epístola de Hebreus, muito tempo, 1000 anos depois, que Abraão seria o pai da fé, que hoje ele tem a sua descendência totalmente estabelecida. Em qualquer canto do mundo há um judeu, parece. E em Romanos o apóstolo Paulo vai dizer que todo aquele que tem fé é filho de Abraão. Nós todos somos filhos de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Aquele mesmo Abraão que duvidou da promessa de Deus. Porque Deus viu lá na frente que Abraão teria fé suficiente para oferecer o seu próprio filho em sacrifício a Deus. Que nessa noite o Espírito Santo possa encontrar um coração escancarado para receber o que Deus tem de melhor na tua vida. E o que Deus tem de melhor é investimento. E quando Ele investe em alguma pessoa, não há barreira alguma, não há argumento do diabo que resista. Que você hoje possa se sentir forte, possa se sentir um grande homem, uma grande mulher, porque esses de nada diferem esses homens de nada diferem de nós. Aleluia. Deus, Ele é um investidor e Ele não erra nos seus investimentos. Nós lemos aqui no livro de Samuel, no capítulo 1, no versículo 22, né? Né? Só um pouquinho, irmãos, tenha paciência comigo, pelo amor de Jesus. Versículo 22, 1 Samuel. Em que Davi, ele arregimentou todo um povo, e que esse povo não era um povo comum, não fazia parte da estirpe que assistia a Saul, que ajudava e empreendia nas guerras de Saul, que eram grandes homens muito bem treinados, pessoas de certo renome. Os primeiros soldados que foram até Adulão, se arregimentaram com Davi, tê-lo como chefe, eram homens que viviam à margem, eram homens que não eram bem-quistos na sua sociedade, não eram bem-quistos para Israel. Como o versículo 2 diz, vamos ler aqui novamente: e juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, né? Esse aperto, em outras palavras, nós poderíamos dizer que estavam vivendo uma vida da qual eles não queriam, que estavam totalmente cheios de problemas, cheios de todo tipo de adversidade. E todo homem endividado. A simbologia aqui que podemos usar aqui em dívida eram homens pecadores. O Senhor quer que a gente perdoe as dívidas que um irmão pode ter com a gente, assim como Ele perdoa as nossas dívidas. Eram homens pecadores. E todo homem de espírito desgostoso. O que é um espírito desgostoso? Era um homem que tinha inconformidade com a situação em que vivia.
E Davi se fez chefe deles. Governou todos eles e liderou eles para uma grande empreitada em favor do Deus de Israel. No livro de Crônicas nós vamos ler sobre as proezas desses mesmos homens, que foram capazes de uma só vez, de um só combate, em uma só ocasião, matar 300 de uma vez só. Foram capazes de defender Davi no momento em que ele estava prestes a morrer, lutando e matando gigantes. Estes homens que eram renegados pela sociedade, estes homens que eram tão pecadores e tinham um espírito tão desgostoso, foi o qual Deus usou para que desse suporte àquele que era segundo o coração de Deus e o maior rei que Israel já teve. Parafraseando esse texto com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia fala que era segundo a descendência de Davi, segundo a carne, ele também regimenta um povo. Eles eram 12. E estudando a personalidade, a psique de alguns deles, nós vamos ver que esses homens também não eram homens que eram tão benquistos, homens que de renome, homens influentes, homens que davam orgulho àqueles que estavam ao seu redor. Eram homens também que tinham muitos problemas, que tinham pecados, que tinham falhas, que tinham inúmeras coisas que não eram louváveis, que não traziam bem-estar à alma deles. E o Senhor os escolhe e os elege. O apóstolo Pedro, o temperamento dele tão sanguíneo, era zelote, lutou e defendeu Israel contra os romanos. Tinha um temperamento tão forte que eu penso que ele seja uma pessoa que, se você desse um bom dia para ele, um dia que ele não estivesse bem, ele falaria: o que tem de bom? Era um homem assim que era amargurado de espírito. E o Senhor Jesus disse uma vez: tu és Pedro, filho de Jonas, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus, ele viu e investiu na vida de Pedro, porque ele sabe a potencialidade que ele tinha. E o Senhor Jesus, Pedro confessou quem era Jesus, porque ele tinha um coração voltado para o Senhor, um coração quebrantado. E o Senhor Jesus vê isso na minha vida, vê isso na vida dos meus irmãos que estão hoje aqui, vê isso na sua vida. O apóstolo João, que era um homem tão pacato, um homem simples, que não tinha coragem de empreender em nada, o Senhor Jesus viu no coração dele algo que ele não viu nos demais. E eu estava lendo agora há pouco, que certa vez no Evangelho segundo João, o apóstolo Pedro chegou a ele: e desse, o que se fará dele? Apontando para João. E o Senhor Jesus disse: o que te importa se eu quero que ele viva até que eu venha? E ele viu a volta do Senhor, escreveu e nos legou o livro de Apocalipse. Deus, ele tem algo pronto e já escrito para a tua história. E isso que Deus escreveu para a tua história é somente isso que trará satisfação, esse vazio grande que existe em cada um de nós. Que a gente venha se ater a isso e a buscar no Senhor, que é Senhor da seara, o Senhor é que traz a satisfação e tudo aquilo que nós sonhamos e podemos sonhar ainda. O apóstolo Paulo, esse sem dúvida era um homem bastante influente, falava várias línguas, ele excedia em conhecimento já em tenra idade a todos os fariseus da idade dele. Passou muito jovem ainda em uma prova que só homens feitos poderiam fazê-la. Era um homem que divulgava a cultura judaica no mundo todo e viajava, conhecia a cultura de muitos países. Certa vez o Senhor Jesus, cansado de ver aquele homem, o qual ele tinha escrito uma história tão maravilhosa e muito acima daquilo que ele pensava que ele era, fez ele cair do cavalo, fez ele reconhecer que só em Jesus Cristo é que ele poderia se tornar aquilo que ele tanto sonhava e tanto almejava, que era um homem perante o Senhor, o Deus de Israel, um grande homem, um grande difusor da cultura do Senhor,
da cultura do reino. Valmir, se você estiver ouvindo, fiz propaganda do cultura do reino. E este homem, a certo ponto da vida dele, ele diz o seguinte: tudo aquilo que eu conquistei na minha vida, todas as grandes proezas, todo o estudo, tudo aquilo que eu fiz em favor daquilo que eu acreditava, hoje eu reputo como esterco diante do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. De tão grande, tão magnificente era aquilo que Deus tinha preparado para ele, e assim o cumpriu na vida dele. Que nessa noite, a certeza de que Deus é o único que tem tudo preparado para nós, só basta nós trilharmos, venha aquecer os nossos corações, venha ferver. E como eu disse, de muitos homens bíblicos, que de perfeitos nada tinham, de tão admiráveis, tão belos, nada tinham, eram homens como qualquer outro, né? Assim como nós. O Espírito Santo me tocou para falar de um homem também, e essa é uma experiência pessoal minha. Eu acreditava que esse homem era quase que um querubim, um professor de João Batista, de tão perfeito que ele era, por isso que Deus usou ele. Mas que na verdade, ele era um homem bastante difícil de lidar, tinha um temperamento muito forte, disse e fez coisas que não é de se orgulhar, mas aquilo que Deus fez através do seu coração tão aquecido, nos legou, e que hoje ele é pai espiritual de todos nós aqui. Certo dia, John Wesley chegou à sua casa, extremamente amargurado, e brigou com Deus, porque ele foi proibido de pregar na igreja anglicana, que era a igreja mãe dele, a igreja que era de seu pai, de sua mãe. Ele chegou tão amargurado, tão bravo, tão ressentido do que ele tinha ouvido, e o que ele tinha ouvido era do líder da igreja, que ele era um homem muito fanático, muito agressivo, gritava muito alto. E Deus não usa homens dessa maneira, Deus não usa homens que são tão imperfeitos assim. E alguns dos seus biógrafos escrevem que John Wesley orava a Deus, brigava com Deus e dava socos na parede, de tão bravo que ele estava. Em um certo momento, enquanto ele estava orando a Deus, nessas seguintes palavras: lá naquela igreja me proíbem de pregar, disseram que eu sou fanático, disseram que eu sou agressivo demais e que eu grito demais, que eu sou disciplinado. Deus, prova para eles que o Senhor usa homens como eu. Eu te desafio a me usar. Olha só o que ele disse: eu te desafio, Deus, a me usar. E a tradição metodista primitiva diz que quando ele terminou de orar, um vento entrou pela janela do quarto dele, bateu no peito dele, jogou ele de costas na parede. Ele se levantou cambaleando, como se estivesse embriagado. Ele saiu de lá no dia seguinte e começou a pregar nas ruas, porque dentro da igreja ele foi vetado. E quando ele abria a boca nas ruas, as pessoas começavam a cair. Deus, ele não quer seres humanos perfeitos, porque nós rejeitamos a perfeição quando saímos do Éden, quando pecamos. Deus, ele não quer seres humanos que acham por um momento que podem alcançar a perfeição. Ele não quer seres humanos que diante dos seus olhos se acham grandes coisas, grandes homens, grandes mulheres. Deus, ele quer homens que tenham o coração aberto. O Espírito Santo, a única busca de Deus na terra é homens que tenham o coração quebrantado. Homens que podem ser grandes guerreiros, mas podem ter um quê de sensibilidade. Podem ser poetas, podem ser simples na sua vida com Deus. É isso que Deus hoje procura aí na tua casa. Talvez um vento impetuoso não acerte o seu pulmão em cheio. Deus queira que sim, né? Eu oro, eu busco para que Deus se manifeste de maneira poderosa, porque o que está escrito aqui é para que a gente busque.
De modo algum a palavra de Deus foi escrita de uma maneira a acessar aquilo que Deus mostrou ao seu povo na época. A palavra de Deus foi escrita para que a gente busque a plenitude dela e viver como ela nos ensina a viver, e viver e desfrutando daquilo que Deus tem por promessa em nossa vida. Em nome de Jesus, nós venhamos a nos espelhar nesses homens, de modo algum nos achar perfeitos. Como o próprio John Wesley disse uma vez, e sempre pregou, escreveu, estudou muito sobre isso, sobre a perfeição cristã. Muitos dizem, nossa, dá para ser perfeito sendo crente. Sendo um cristão perfeito, sem dúvida, mas um ser humano perfeito, jamais. E ai daquele que se ensoberbece e acha que é melhor que alguém. Um cristão perfeito está sempre ao nosso alcance. É isso que a palavra de Deus nos exorta em santidade, em viver em separação para o noivo. Em hebraico, a palavra noivado quer dizer kiddushim. Kiddushim quer dizer separação. E posterior a essa palavra veio a palavra kadash, quer dizer santo, santificado, santidade. E nada mais é do que você viver separado. Nós somos o único povo do mundo em que a gente caminha sobre essa terra ao mesmo tempo que a gente está pisando as regiões celestiais. É sempre ter em mente que o nosso lugar não é aqui. É a todo momento não se abster nem um minuto do dia, pensando que a gente pode ter alguma coisa de permanente aqui, mas sempre com a nossa mente, o nosso coração, como em Colossenses diz, lá nas coisas do alto, que é a verdadeira morada. Isso é viver em santidade, é não praticar aquilo que lá nunca seria praticado, porque você é de lá. Glória a Deus. Essa é a mensagem que Deus trouxe ao meu coração, que o Espírito Santo possa estar ministrando aquilo que eu não pude exprimir com palavras, mas eu creio que o Espírito Santo que habita na sua vida já está falando no seu coração. Vamos ter um breve momento de oração para encerrar esse período, amém? Se põe em pé, meus irmãos aqui, você na sua casa, se assim quiser. Glória a Deus. Senhor Deus soberano, graças lhe rendo, ó Pai, pelo teu poder, ó Pai, pelo teu Espírito Santo, Senhor, que nos renova, ó Pai, pela unção, ó Pai, pela palavra de Deus que o Senhor nos concede hoje, ó Pai, de nos alimentarmos dela, de aprendermos mais sobre ela. O Senhor é soberano, ó Pai, nesta casa, o Senhor é soberano, ó Pai, nas nossas vidas. Deus, que a compreensão, ó Pai, da santidade, Senhor, e a santidade bíblica possa estar, ó Pai, em nosso coração a partir de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, venha nos aperfeiçoar, ó Pai, no caminho da perfeição cristã, no caminho da perfeição como discípulos do Senhor. Em nome de Jesus, toca, Senhor, esse coração, ó Pai, que está nos ouvindo, Senhor, hoje, Senhor. Acabou de ouvir essa palavra, ó Pai. Deus, que o Senhor possa visitar, ó Pai, com poder, ó Pai, possa visitar com o teu amor e capacitar, ó Pai, para grandes obras, Senhor, que o Senhor já tem escrito e determinado em nossa vida. Que venhamos, ó Deus, a ser fiéis, ó Pai, trilhar, ó Pai, aquilo que necessitamos, Senhor, de trilhar, ó Pai. Tu és santo, Senhor, Tu és soberano. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus pela palavra, glória a Deus pela vida do Felipe, do pessoal do louvor, do Maurício que esteve aqui nos ajudando. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um que esteve assistindo até aqui. E os avisos são: amanhã o culto será às 19 horas, ainda online, né, em decorrer do decreto. Por enquanto só podem ter 7 pessoas no templo, então só vai participar o pessoal que vai estar dirigindo o culto. E glórias a Deus por este momento. Vamos orar, encerrando agora e tendo um momento de intercessão pela nação, pela cidade. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por este momento, Deus, de adoração, ó Pai, por este momento, Deus, onde podemos buscar ao Senhor, ó Deus, onde ouvimos o Seu falar, ó Deus,
Pai querido, que essa palavra encontre morada em nossos corações, Senhor. Que essa palavra encontre terra fértil, Deus, e possa frutificar, Senhor. Que ninguém, ó Pai, que recebeu esta palavra, Pai, possa continuar da mesma maneira, Pai, mas possa ser um pouco edificado, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, queremos te engrandecer, ó Pai. Pai querido, queremos interceder por essa nação, ó Pai, interceder por essa cidade, Senhor Jesus. Que o Senhor, agora neste momento, ó Pai, venha trazer cura, Pai, libertação, Senhor Jesus. Pai querido, Pai, impede o avanço desse vírus, Senhor Jesus. Pai, dá-nos temor, ó Deus, ensina-nos, Pai, a nos cuidar, ó Deus. Mas, Pai, ministre nossos corações, ó Pai, a verdade, ó Deus, que devemos temer ainda mais o pecado, ó Pai, que é o que mais nos prejudica, que, Pai, é o que vai nos levar à morte, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, gera santidade em nossos corações, ó Deus. Que a nossa maior vontade, ó Deus, seja engrandecer o Seu nome, Pai, ver uma vida plena. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, gera temor nessa nação, ó Pai, gera temor, ó Pai, pelo Senhor, ó Deus, pelas coisas do alto, ó Deus, gera salvação, ó Pai, que Teu Espírito Santo, Pai, possa estar usando este momento, ó Pai, para que pessoas possam ser tocadas, ó Deus, para que pessoas possam entender, ó Deus, que é o Senhor quem nos governa, ó Deus, que nós somos insuficientes, ó Pai, na questão de governar nossas vidas, ó Pai, que o Senhor pode cuidar muito melhor, ó Deus, porque Tu és o alfa e o ômega, Pai, e tudo está em Suas mãos, ó Pai. Ensina-nos, Pai, a confiar no Senhor neste momento. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu Te agradeço por este momento de culto, Pai, pela liberdade que ainda temos, ó Pai, de buscar e engrandecer o Seu nome, ó Deus. Seja feita a Sua vontade, ó Pai, sobre a vida de cada um que esteve aqui, ó Pai, sobre a vida de cada um que está nos assistindo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, fica conosco, Pai, no decorrer desta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém.